Boa tarde a todos. O meu nome é Bernardo Tavares, CTO da Granted AI. Tivemos aqui um pequeno atraso técnico, mas já estamos nos timings corretos, portanto, serei co-hosting deste webinar sobre investigação e desenvolvimento. Vamos tentar perceber o que é isto do ID e como é que as empresas podem tirar de facto proveito destas oportunidades. Em particular, sobre CIFID, que já tivemos a experiência no ano passado, e uma grande que abriu recentemente, que vamos ouvir falar sobre ela, que é o ID Empresarial. Somos a Grande AI, queremos tornar o acesso e conhecimento dessas oportunidades aberto e transversal para todos. Temos ferramentas de AI que podem usar gratuitamente e os nossos expert reviews, cujos valores variam com a oportunidade. E para sabermos mais sobre isto, trago ao palco outros Bernardos. Bem-vindos, Bernardo Moutinho e Bernardo Seixas. São Uhum. eles que nos vão falar sobre estas oportunidades. O Seixas, o nosso CEO, vai falar sobre Cifid. Olá, Seixas. Alô, E o Moutinho, que nos vai apresentar esta do ID Empresarial. Portanto, começamos pelo Seixas. Seixas, o palco é teu. vamos a isso. Bem, em primeiro lugar, muito bem-vindos e até é esquisito fazer estes webinars em português, que temos feito em inglês, mas neste caso acho que faz sentido. É muito focado aqui para empresas portuguesas. Ahm, Vamos começar aqui pelo CIFID, como o Tavares disse. E o que é o CIFID? É um sistema de incentivos à investigação e desenvolvimento empresarial. Isto dá às empresas um benefício fiscal em sede de IRC. Portanto, isto é uma coisa muito importante de notar em relação a este incentivo. É em IRC, portanto, para empresas que pagam IRC, e especificamente para empresas que desenvolvam atividades de ID. O que é que são atividades de ID? Temos aqui uma pequena descrição técnica da ANI, que é a Agência Nacional de Inovação, que é quem avalia estas candidaturas ao CIFID, e a ANI diz-nos que o ID é o desenvolvimento de um novo produto, processo ou serviço, ou até aqui a introdução de melhorias técnicas. No entanto, estamos aqui a focar muito nesta componente da novidade. Ahm, Depois, existe a presença de um elemento apreciável de novidade e a resolução de uma incerteza científica. Isto aqui é uma definição muito técnica, quase de dicionário. Nós já vamos mais para a frente, e se tiverem alguma dúvida sobre isto, nós esclarecemos melhor o que é que quer dizer ID, porque é uma definição muito importante para este webinar, mas reforçar aqui os pontos mais relevantes desta definição é um novo produto, processo ou serviço, portanto aqui uma questão de novidade e uma questão de incerteza. Nós, quando toca à investigação e desenvolvimento, não podemos. Uh, não podemos estar a desenvolver coisas que sabemos com certeza o outcome final. Nós temos de ter algum nível de incerteza e isso é que quer dizer que estamos a investigar, estamos a testar. Depois, mais para a frente, eu posso dizer como é que nós testamos dentro da Granter se um projeto tem ideia ou não, mas deixamos isso um bocadinho mais para a frente. Agora, isto é um incentivo fiscal, como eu disse, em sede de IRC, mas como é que uma empresa pode beneficiar deste incentivo? Que despesas é que são elegíveis para depois calcularmos, o valor deste incentivo? É importante referir que estas despesas elegíveis são sempre do ano anterior. Portanto, quando estamos a falar de CIFID, estamos a falar em 2023, estamos a candidatar, desculpa, em 2024, estamos a referir a despesas de 2023, e aqui estão por ordem as despesas mais relevantes no que toca ao cálculo do crédito fiscal. A primeira despesa mais importante para o CIFID são as despesas com pessoal diretamente envolvido em tarefas de ID. Portanto, isto aqui estamos a falar de todo aquele pessoal que tem normalmente uma formação superior e que estão diretamente relacionados com as atividades de ID da empresa. Isto aqui tem todas as despesas de pessoal que estão envolvidas com estes recursos humanos. Portanto, estamos a falar de salários, de subsídios, de segurança social, etc. Depois, segunda despesa mais relevante são as despesas de funcionamento. Estas despesas de funcionamento são despesas como rendas, como eletricidade, como água, etc., que normalmente qualquer empresa tem, e é aqui importante referir
que essas despesas estão limitadas até 55% das despesas pessoal. Portanto, daí vemos a relevância deste primeiro ponto que eu referi, que é basicamente todas as despesas seguintes estão quase subjacentes ao valor de despesas com pessoal que nós referimos anteriormente. Depois temos aqui algumas outras coisas, algumas outras despesas que podem ser elegíveis para CIFID, nomeadamente a aquisição de ativos fixos tangíveis. Estamos aqui a falar de material laboratorial, estamos a falar aqui de máquinas para testes, para prototipagem, estamos a falar eventualmente até também de computadores, fazem parte do processo de ID, que normalmente fazem, ahm, e etc. Outros ativos fixos que façam sentido dentro da vossa empresa. Novamente, têm de estar afetos ao processo de ID, não são ativos fixos quaisquer. Se vamos comprar um candeeiro que não está diretamente relacionado com a atividade de ID, ele não pode ser aqui elegível para CIFID. Depois, uma quarta despesa elegível, temos investimento em fundos CIFID. Isto aqui é um tema muito na berra agora. Os fundos CIFID são muito importantes para startups como forma de investimento. E se uma empresa que até pode investir ela própria em ID ou mesmo não investir diretamente em ID, consegue beneficiar à mesma deste CIFID através de investir nestes fundos de investimento que, por sua vez, investem em startups que fazem ID. Ou seja, é uma maneira indireta de fazer ou de fomentar a investigação e desenvolvimento em Portugal, e é uma linha que está muito presente no CIFID e que podem beneficiar dessa maneira. Depois também temos custo com registro, aquisição e manutenção de patentes, portanto aqui uma questão muito óbvia que faz parte, obviamente, do processo de investigação e desenvolvimento empresarial. Avançando, temos aqui o benefício que o CIFID dá. Esta é a parte, obviamente, mais importante para qualquer empresa que está interessada em candidatar-se. E aqui está o grande benefício ou a grande mais-valia do CIFID relativamente a outros incentivos nacionais e até mesmo internacionais. O CIFID, no que toca a créditos fiscais de investigação e desenvolvimento, é dos melhores do mundo. Isto aqui é porque consegue chegar a uma taxa máxima daquelas despesas elegíveis que eu falei no slide anterior, de até 82,5%. Isto aqui é uma taxa muito, muito mais alta do que a maior parte dos outros países europeus, como, por exemplo, Espanha, estamos a falar de incentivos fiscais da volta de 30%. Portanto, é mesmo muito, muito superior. Como é que se calcula este benefício fiscal? Começa com uma taxa base de 32,5%, que é o que está aqui a dizer, eh, e o 32,5% da despesa de ID do ano passado, como eu disse anteriormente, e depois temos aqui uma taxa incremental de 50% do aumento da despesa face à média dos dois exercícios anteriores. Portanto, já temos um exemplo a seguir, não é preciso explicar aqui demasiado, mas fazemos o cálculo dos 2 anos anteriores, fazemos essa média e depois o aumento deste valor entra aqui para esta taxa incremental. Podemos agora passar para o slide a seguir, acho que faz sentido vermos um exemplo concreto. Por exemplo, se uma empresa investir em 2023, portanto, estamos neste momento em 2024 a fazer candidatura, já agora que a data limite é em maio, portanto, estamos a chegar a 31 de maio, é o limite de candidatura ao CIFID, se tiverem fechado as contas no fim do ano, que é o normal. Portanto, fazendo a candidatura agora em 2024, estamos a olhar para as despesas de 2023 e neste caso aqui temos 100 mil euros de despesas, um número redondo para ser mais fácil. E depois vemos que em 2022 e em 2021 tivemos 50 mil euros em cada um desses anos como despesa de ID. Como é que se calcula o crédito fiscal final? Nós pegamos em 32,5% deste valor do ano passado, portanto, neste caso 32.500 euros, direto, e depois 50% do acréscimo entre a média dos 2 anos e o ano passado. Ou seja, tendo em conta que a média dos 2 anos anteriores foi 50 mil, tiveram os dois a mesma despesa, quer dizer que de 50 mil para 100 mil a diferença também é 50 mil, portanto fazemos 50% disso, fica 25 mil euros. Somamos os 32.500 e os 25 mil euros, chegamos a um crédito fiscal de 57.500 euros. Isto aqui, como podem ver, varia muito consoante os vossos anos anteriores. Sendo que, se a média dos anos anteriores for zero, vamos imaginar que uma empresa não estava a investir em ID e agora passou a investir, ou, neste caso, uma empresa consegue chegar aos 82,5%, como tínhamos dito antes. Agora, seguindo, qual é que é o processo de candidatura? Ou melhor, o que é que temos de fazer para conseguir beneficiar deste incentivo? Primeiro, temos de fazer aqui uma redação técnico-científica do projeto,
desenvolvido no ano passado, como eu disse, e isto aqui é muito importante, temos de referir a experiência da equipa, seja a experiência da equipa passada, e isto é particularmente importante se for uma empresa jovem, temos de referir a experiência passada em projetos de ID, mas, ainda mais importante, obviamente, é a experiência da equipa e da própria empresa em projetos de ID passados. Depois, o problema identificado, as incertezas técnico-científicas enfrentadas e os resultados do projeto. Existe aqui uma série de outras coisas que temos de mencionar, como a metodologia técnico-científica, etc. Mas pronto, estes aqui são os grandes campos que temos de comunicar bem a nossa candidatura. Depois também temos uma questão de demonstração financeira sobre as despesas do ano passado, portanto temos de referir ao pormenor quais é que foram os valores em cada uma das despesas elegíveis que eu falei, portanto, pessoal, ativos fixos, despesas de funcionamento, etc. Temos de referir muito precisamente quais foram essas despesas para conseguirmos chegar a um cálculo final. E depois, muito importante, submissão na plataforma da ANI até dia 31 de maio, como eu já tinha dito. Estamos a chegar a este timing, daí estarmos a fazer este webinar agora. E ainda vamos a tempo, portanto, especialmente aqui com a ajuda da Granter, que já lá vamos mais para a frente, conseguimos fazer as candidaturas rapidamente, mas qualquer empresa que faça ID deve claramente candidatar-se ao CIFID e devia começar a pensar, se ainda não pensou, em começar a elaborar a sua candidatura rapidamente. Agora, se calhar, abríamos a perguntas. Exatamente. Portanto, através do evento LinkedIn vocês podem comentar e se o fizerem a gente pode responder muito diretamente. É exatamente para isso que estamos a fazer os webinars, é para tentar esclarecer as pessoas. Portanto, de agora até ao final do evento, estejam à vontade para comentar. Entretanto, eu vou fazer aqui um double down nessa questão do então, mas o que é isto do ID? Que é falado em vários sítios, a tua empresa faz ID, não faz ID. Mas afinal, o que é isto? Basta eu pintar a coisa de uma maneira científica e qualquer coisa pode ser ID? Ou quais são as regras, na verdade? Não, ok, é uma ótima pergunta. Hum, Em primeiro lugar, acho que qualquer empresa consegue conceber que faz ID quando são aqueles casos óbvios de deep tech, de coisas assim muito avançadas. Estamos a falar de robóticas, de encontrar curas para doenças, coisas que demoram muitos anos a desenvolver, que têm patentes envolvidas. Isso aí é obviamente investigação, ou envolve necessariamente investigação e desenvolvimento. Um, Agora, é mais interessante quando estamos a falar aqui em investigação e desenvolvimento empresarial, perceber se uma empresa, vamos chamar-lhe mais banal, uma empresa típica, está ou não a fazer o processo de ID. O que é que nós, como teste para perceber rapidamente se uma empresa pode ou não estar a fazer ID, nós normalmente pensamos em certas palavras-chave. Aquelas palavras-chave que eu estou à procura quando falo com um cliente nesse sentido são palavras como teste, palavras como prototipagem, palavras como estivemos a testar qualquer coisa porque não sabíamos a que resultado é que íamos chegar. Quando estamos a falar de testes, necessariamente estamos a falar de ID, porque estamos a dizer que existe uma incerteza, eu não sei que resultado é que vou obter, daí estar a testar, e normalmente vou seguir uma metodologia, normalmente se é uma metodologia científica, de testar hipóteses até chegar a um X resultado, que pode ou não ser aquele resultado que eu estou à espera ou o resultado pretendido. Porque investigação e desenvolvimento empresarial, ou investigação e desenvolvimento, não é, não está necessariamente dependente de um resultado positivo. Isto também é importante dizer. Uma empresa pode gastar imenso dinheiro a investigar um certo processo, a investigar um novo produto, e não chegar a nenhuma conclusão, não chegar ao resultado que queria. É normal e o CIFID incentiva essas empresas à mesma, portanto, com este crédito fiscal. Portanto, novamente, eu procurava palavras como testes, protótipos, e se uma empresa não souber o resultado final, tiver uma hipótese, mas não souber o resultado final de um processo de investigação, a regra geral está a fazer ID. Muito bem. Também queria aproveitar para despistar aqui uma questão. Dado que temos várias empresas no nosso ecossistema que são startups, muitas delas reconhecem o termo fundos CIFID.
e Uhum. depois a gente menciona o CFID e pode causar confusão. Qual é, na verdade, a diferença entre estas duas? Ok. Boa pergunta aqui para as startups. Ahm, Fundos CIFID são, como eu estava a dizer, na realidade, uma linha de todo o programa que é o CIFID, que é um crédito fiscal para apoiar a investigação e desenvolvimento. Portanto, e como é que se apoia, como é que o governo, neste caso, apoia a investigação e desenvolvimento? Apoia ou diretamente as empresas que fazem investigação e desenvolvimento, que são estas que se candidatam, e é disso que estamos a falar aqui maioritariamente neste webinar, aquelas que fazem ID, então candidatam-se diretamente e recebem o apoio, ou então apoiam também indiretamente aquelas que investem em ID. Portanto, vamos imaginar uma empresa tradicional, até um restaurante, uma cadeia de restaurantes que tem uma massa coletável, portanto tem aqui muito IRC a pagar, gostava de beneficiar deste crédito fiscal do CIFID, no entanto, não faz ID, não é? Um restaurante, de regra geral, não faz ID, portanto, mas eles querem arranjar uma maneira de beneficiar deste crédito fiscal. Eles podem colocar o seu dinheiro num veículo, neste caso, coloquialmente chamam-se um fundo CIFID, que são fundos que são obrigados a investir em startups que fazem investigação e desenvolvimento. Desta forma, a empresa que não faz ID consegue receber o seu crédito fiscal, portanto consegue poupar em IRC, e depois as startups que de facto fazem ID recebem um investimento por parte destes fundos. Portanto, acho que consegui explicar aqui a grande diferença, mas são coisas completamente diferentes. E neste caso, para este webinar, estamos a falar especificamente de empresas que fazem ID e se devem candidatar diretamente ao CIFID. É o CIFID, o incentivo fiscal, e que, como tinhas mencionado, é incentivo fiscal na base do IRC. Uhum. E se eu não tiver de pagar IRC? E é preciso ser lucrativo para me candidatar a isto? Ok, ótima pergunta. Não é preciso, ter lucro, portanto, IRC para pagar para receberes, ou melhor, para te candidatares ao CIFID não é preciso ser lucrativo. No entanto, para beneficiar do CIFID, precisas de ter IRC. O que é que eu quero dizer com isto? Uma startup, vamos imaginar nós, que somos muito recentes e ainda não temos IRC a pagar, nós, no entanto, fazemos ID. Portanto, o que é que isso quer dizer? Faz ou não sentido para nós candidatarmos? Faz, porque nós tivemos despesas com a ID no ano passado, portanto, vamos ser, em princípio, vamos receber este crédito fiscal com base nessas despesas do ano passado, mas, no entanto, não vamos ter este ano IRC para pagar, mas este crédito fiscal consegue acumular-se durante 8 anos. Isto é um ponto muito importante e muito valioso do CIFID. Portanto, apesar de eu não ter IRC a pagar este ano, eu posso acumular este crédito durante 8 anos. Portanto, na realidade, todos os anos nós vamos nos candidatar e todas as empresas que fazem ID deviam fazê-lo, porque mesmo que não tenham IRC a pagar agora, se tiverem em 8 anos, vão conseguir beneficiar eventualmente deste crédito. E se perderem a oportunidade, por exemplo, se perderem a oportunidade de se candidatar até maio, em relação às despesas de, neste caso, 2023, já não têm a oportunidade de se candidatar novamente em relação a essas despesas. Portanto, é uma oportunidade desperdiçada. Daí, todas as startups, todas as empresas, mesmo que não tenham IRC a pagar este ano, mas fizeram ID o ano passado, o meu conselho muito direto a todas é candidatem-se ao CIFID, porque provavelmente vão ser beneficiados no futuro com ele. Muito bem. Vamos voltar a mais perguntas de CIFID, caso surjam. Para já, vamos seguir para outra oportunidade que nos vai ser apresentada pelo Bernardo Moutinho. Boa tarde a todos. Vamos agora começar a falar de ideia empresarial. Muito também. O ideia empresarial é o quê? Estamos a falar aqui de um apoio financeiro, de uma grant ou de um subsídio, enquadrado no Portugal 2030 para operações de investigação industrial e desenvolvimento experimental por PMEs ou Small Mid Cap. Aqui dois pontos importantes. Quando falamos de investigação industrial, não estamos a falar obrigatoriamente de uma investigação numa fábrica, mas sim investigação dentro de uma indústria. Ou seja, por exemplo, no caso da Grantor, nós estamos a fazer a investigação do ponto de vista da AI aplicado a processos públicos, do ponto de vista governamental, estamos a fazer uma investigação dentro de uma indústria e isso tem enquadramento. E depois também aqui a definição de small mid cap pode ser relevante também para, só para, porque muitas vezes vemos PMEs e grandes empresas, mas aqui uma small mid cap estamos a falar que é uma empresa com menos de 500 trabalhadores,
Ou seja, não é está acima de uma média empresa, tem menos de 500 trabalhadores e tem uma faturação anual de menos de 100 milhões. Ou seja, está entre uma média empresa e uma grande empresa, só aqui também para definir o que pode ser importante. Continuando, aqui o ID empresarial tem definido, tendo em conta que está dentro do Portugal 2030, que por sua vez está dentro de um compromisso de Portugal com a União Europeia, tem domínios prioritários da Estratégia Nacional Portuguesa relativamente ao ID, que são domínios que Portugal identificou como cruciais nos próximos 6 anos para haver aqui muito investimento e muito desenvolvimento e investigação. Estamos a falar de áreas como a transição digital, que é algo que nós todos conhecemos, transição verde, que será uma das áreas que Portugal mais tem se comprometido, áreas de materiais, sistemas e tecnologias de produção, muito relevante na zona mais norte do país, onde temos uma indústria muito forte, sociedade, criativismo e património, que também é um tema super importante, saúde, biotecnologia e alimentação, floresta, mar e espaço, este último que tem sido uma novidade, inclusive é o mar, até tem um programa próprio que é o Mar 2030, e por isso estes todos são os domínios da nossa estratégia portuguesa para a investigação e desenvolvimento, e qualquer candidatura ainda empresarial tem obviamente de estar enquadrada com um destes domínios prioritários, e obviamente se conseguir conciliar mais do que um, por exemplo, saúde e biotecnologia com uma transição verde ou com uma transição digital, obviamente é uma candidatura muito mais forte, uma candidatura muito mais completa e com muito maior probabilidade de sucesso. Aqui o ID empresarial obviamente, tem uma candidatura, é um projeto e, obviamente, este projeto tem um conjunto de despesas que podem ou não ser elegíveis. E aqui, para o ID empresarial, quais é que são as despesas que nós podemos considerar quando estamos a desenvolver o projeto e quando depois vamos fazer a candidatura? Temos, em primeiro lugar, obviamente, aqui custos com pessoal técnico que vai estar dedicado às atividades de ID da empresa, e aqui é importante referir que este pessoal técnico terá também de ser apresentado qual o perfil e a experiência relevante deste pessoal técnico para estar a desenvolver estas atividades de ID. Em matérias-primas e materiais consumíveis, obviamente para ter a possibilidade de fazer a atividade de ID, para a aquisição de serviços, seja serviços de consultoria técnica, seja serviços de validação, seja questão de serviços de registro de patentes, aquisição de instrumentos e equipamentos técnico-científicos, também super relevante, aquisição de software, ou seja, ponto 4 e ponto 5, que é aqui a aquisição de meios para permitir esta investigação e este desenvolvimento, e depois, obviamente, uma coisa também que está muito dentro da questão do ID empresarial e poucas vezes é falado, é que o ID empresarial tem uma componente também, geralmente no final de cada projeto, muito grande, a ver com a promoção e com a divulgação dos resultados obtidos, seja, obviamente, em fóruns científicos ou noutros fóruns, que é algo super importante e também permite a Portugal desenvolver-se mais, porque os resultados são mais conhecidos e muitas vezes permite depois também a internacionalização desses mesmos resultados. Como é que as empresas beneficiam? Ou seja, nós aqui estamos a falar de um subsídio, de um projeto que está a ter um valor, e depois isto aqui, o ID empresarial oferece uma taxa de financiamento para esse projeto, ok? E aqui temos duas taxas base, ou seja, temos até 50% para investigação, que era aquilo que já, e geralmente aqui neste componente de investigação, estamos a falar de investigação no setor ou na indústria em que a empresa está enquadrada, até 25% para o desenvolvimento experimental, ou seja, aquilo que o Sérgio já referiu, é um desenvolvimento em que nós não temos mesmo a certeza daquilo que vai ser o resultado final, há uma incerteza clara no resultado final, ok? E isto são as duas taxas base, e depois, como em todos os programas, há aqui há majorações. A primeira é 10% para médias empresas e também para as small mid cap, e 20% para as micro e pequenas empresas. Depois temos esta, que é sempre cumulativa às taxas base, ok? E depois temos duas que só pode ser uma delas, só uma delas é que pode ser acrescentada à taxa de financiamento, que é a primeira, que é até 15% quando a operação tiver aqui uma componente de colaboração efetiva. Colaboração efetiva significa que o projeto a ser desenvolvido
vai envolver laboratórios ou centros de investigação, e a componente de divulgação ampla, quando o projeto também considera que os resultados desta investigação e deste desenvolvimento vão resultar em papers científicos, vão resultar em conferências científicas, na participação em feiras internacionais e nacionais da respectiva área, e por isso que significa que vai haver uma divulgação ampla e clara em todas as frentes sobre aquilo que foi o projeto. E depois há outra que tem a ver com a localização, que é até 15% para operações localizadas na zona norte, centro ou alentejo, e isto aqui explica-se, obviamente, havendo o programa de vida empresarial sempre para qualquer área de Portugal continental, isto é obviamente para reforçar e incentivar empresas do norte, centro e alentejo a entrarem nesta componente de ID, porque obviamente Lisboa acaba por ter aqui uma componente de ID grande e com muitas empresas a fazer esse tipo de investimento. E depois há aqui uma taxa máxima de 80%, e como é que isto é calculado? Como se vocês repararem, nenhum número é fixo, é sempre vamos dizer, de 0 até um X valor por cada ponto, e depois em sede de avaliação de candidatura, eles decidem aqui um bocadinho o que é que vão atribuir a cada um destes pontos. Ou seja, podemos ter aqui uma taxa de financiamento do projeto, por exemplo, de 62,5, ok? Porque foi 40 para a investigação, 20 porque era uma micro e pequena e média empresa, e aqui 2,5 para o desenvolvimento experimental, porque tinha muito pouco de incerteza. E é por ter assim calculado a taxa máxima, sabendo que a taxa de financiamento nunca poderá ser superior a 80% neste tipo de projetos. O processo de candidatura é um processo muito típico de candidaturas a programas do Portugal 2030. Em primeiro lugar, é necessário criar uma conta no Balcão dos Fundos, e o Balcão dos Fundos aqui estamos a falar que é o portal de submissão de candidaturas ao Portugal 2030. É necessário preencher aqui o formulário online que existe sobre o ID empresarial, que assenta muito sobre o projeto. Na resposta do projeto àquilo que são os critérios de avaliação do ID empresarial, e depois são necessários 4 documentos. Ou seja, neste caso, vamos explicar que estamos em 2024, ainda há muitas empresas que já fecharam as contas, mas ainda não submeteram os documentos, por isso teríamos a IES de 2022 para apresentar, ou a IES de 23, se já tiver tudo submetido e as contas da empresa já estiverem completamente fechadas. O segundo documento são aquilo que já tinha referido anteriormente, que é o currículo dos recursos humanos, que vão ser identificados como críticos do projeto. E isto é para perceber o quê? Se nós vamos identificar como tendo aqui uma equipa crucial de 3 ou 4 pessoas para o desenvolvimento deste projeto de investigação e desenvolvimento, temos de apresentar o currículo dessas pessoas e explicar porque elas são críticas no desenvolvimento deste projeto. Depois temos um diagrama de Gantt, e um diagrama de Gantt, para quem desconhece, é, digamos, quase uma linha temporal das várias atividades a ser desenvolvidas nos vários momentos temporais do projeto. E aqui também é importante referir que o projeto de ID empresarial é um projeto a 24 meses, ou seja, 2 anos. E depois também um anexo técnico. Isto aqui é um template que é disponibilizado no Balcão dos Fundos, que basicamente está a falar também muito do projeto, e também é um bocadinho semelhante em alguns pontos aqui ao formulário online que é necessário preencher. E por isso isto é tudo anexado na plataforma do Balcão dos Fundos. A candidatura é submetida. Aqui é importante ter em conta que o ID empresarial neste momento está contabilizado, está aberto até ao final deste ano, ou seja, até 30 de 12 exatamente. Contudo, tem diferentes fases de candidatura. Nós neste momento estamos na segunda fase de candidatura, que vai fechar em abril, ou seja, já é uma candidatura muito difícil de preparar antes do fecho da segunda fase. Aquilo que nós recomendamos, aquilo com que nós estamos a trabalhar mesmo com os nossos clientes, é para submeter todas as candidaturas no fecho da terceira fase. E aqui estamos a falar, obviamente, que é o fecho da terceira fase, que é 31 de agosto deste ano, porque submeter candidaturas na quarta fase é bastante arriscado, porque apesar da candidatura ser boa, do projeto ser bom, ter iniciativa estratégica, preencher todos os requisitos, ter a pontuação máxima em todos os critérios de avaliação,
podem correr num risco que é de ser aprovado sem dotação, e isso significa que nas 3 fases anteriores houveram muitos projetos com muita qualidade, então o dinheiro todo dedicado a este ID empresarial já foi todo alocado e não há dinheiro para essa candidatura, por isso nós sugerimos e aconselhamos a quem estiver interessado em submeter uma candidatura ao ID empresarial para ter a data de 31 de agosto deste ano como data de limite para a submissão. E pronto, agora acho que fazemos aqui algum compasso para perguntas. Estás em mute, Tavares, desculpa. É isso mesmo, portanto, estejam à vontade para perguntas nos comentários. E entretanto, eu vou aproveitar a minha deixa, como sempre. E eu queria perguntar: existe às vezes a perspectiva errada que isto é fundos que vêm do nada para a empresa diretos, mas isto é suposto haver um projeto, isto é em volta de um projeto. A pergunta é: este projeto pode já ter concluído no passado? Ou tentar a decorrer? Ou tem de ser no futuro? Ou seja, por partes, projeto concluído não pode ser. Regra mandatória em qualquer programa de Portugal 2030 é que todo o projeto tem de ser para o futuro e só pode ser começado a executar depois da data de submissão da candidatura. Por isso, projeto desenvolvido no passado e já concluído, impossível, não tem claramente nenhum enquadramento com a ideia empresarial. Projeto que está a ser desenvolvido neste momento só tem enquadramento com a ideia empresarial a partir da data de submissão de candidatura para a frente. Tudo aquilo que foi feito para trás pode entrar na candidatura como experiência relevante da empresa para concluir o projeto com sucesso. E projetos futuros, obviamente, têm enquadramento, sendo que a data de início do projeto será a data de submissão, é o dia seguinte, às vezes acaba por ser, que é o dia seguinte à data de submissão da candidatura. Ok. E pronto, estamos aqui a falar de um ID empresarial, de um CIFID, ambos são sobre ID, portanto, pergunta aberta para os dois. Quais são de facto as diferenças entre uma e outra e quando é que me devo candidatar a uma ou outra ou a ambas? O que é que recomendam? Ou seja, é importante, o CIFID e o ID empresarial, sim, falam de ID, sim, tem algumas semelhanças, mas é preciso aqui clarificar que são bastante diferentes. CIFID, estamos a falar de um incentivo fiscal, ok? Estamos a falar de algo que é para o passado, ou seja, a candidatura reflete o passado, e depois estamos a referir que o CIFID é uma redução apenas do IRC. Ou seja, eu simplesmente vou deixar de pagar menos impostos. Isto é o CIFID, ok? Incentivo fiscal, passado, redução de impostos. E de empresarial, estamos a falar de futuro, ou seja, a candidatura é feita para o futuro. Estamos a falar de um subsídio, ou seja, free money, como às vezes se usa na gíria de startups, e o dinheiro que é dado para tu gastares diretamente no projeto. Ou seja, vão-te dar, vamos dizer que é um projeto que vais ter 50% de financiamento. O projeto é de 400 mil euros, tu tens 200 mil euros para gastar em pessoas, para gastar em laboratórios, para gastar em consultoria, para gastar em divulgação. Ou seja, tem aqui diferenças muito claras sobre qual é que é o benefício para ti e sobre como é que é feita a candidatura. Importante dizer que, apesar de terem coisas semelhantes, o CIFID e o ID empresarial não podem ser usados em simultâneo para o mesmo projeto. É mandatório neste mundo de candidaturas a fundos públicos que nenhuma despesa pode ser beneficiada duas vezes. Por isso, vamos dizer que desenvolves um projeto este ano, vais candidatar ao ID empresarial e vais ter um benefício de 50%, ok? Nas tuas despesas de ID. Tu só podes, depois, em 2025, candidatar-te ao CIFID sobre as despesas que não foram financiadas. Ou seja, repetimos, 400 mil euros, 200 mil euros foi dado no ID empresarial, só podes fazer CIFID nos 200 mil euros que tu tiveste que meter enquanto empresa. Por isso, do ponto de vista de quando é que deves candidatar um e o outro, podes candidatar primeiro ao ID empresarial e depois ao CIFID, só tendo em conta este pormenor que é o CIFID é sobre o dinheiro que tu investiste e não entra o dinheiro que o Estado te deu para fazeres o projeto.
Ok, estou a perceber. Tens alguma coisa a acrescentar, Seixas? Não? É É isso. exatamente isso. Muito bem. Última pergunta, e que tem mais uma vez a ver com esta questão, e vou voltar um bocadinho para o CIFID, mais ou menos, que é como é que isto funciona, o CIFID, juntamente com os fundos CIFID. Também posso beneficiar de ambas ou não? Ou é a mesma coisa? Também tem de ser projetos diferentes, de alguma maneira? Isto para quem não percebe nada do assunto. Sim, é uma boa pergunta. Hum, é uma pergunta que, para ser sincero, acho que não é super clara do lado da ANI, esta questão de se és beneficiado por um fundo, se és investido por um fundo CIFID, se podes, em cima disso, candidatar-te a CIFID por ti próprio, mas a regra geral, por base, é que não. Portanto, o que é que dar um exemplo concreto? Uma startup foi investida por um fundo CIFID, não se pode ela candidatar ao CIFID com os seus projetos, porque as suas despesas de ID já estão a ser beneficiadas por um third party, uma entidade externa. Neste caso aqui, as pessoas que puseram dinheiro no fundo CIFID. Portanto, aqui a regra base é, como o Tinho mencionou, de não pode haver um duplo incentivo. Portanto, isto foi uma sugestão que nós demos a toda a gente quando a regra ainda era menos clara do que é agora, porque houve muita falcatrua com os fundos CIFID. Neste momento já está um bocadinho mais claro que é não se pode, uma empresa não se pode candidatar ao CIFID e receber investimentos de fundos CIFID. E é uma coisa que, infelizmente, por falta de algum nível de auditorias, talvez, vai acontecer muito, ou melhor, aconteceu no passado e provavelmente vai explodir na cara de algumas startups que se candidataram, que foram aprovados a candidaturas de CIFID e eventualmente podem ter créditos fiscais em falta, ou seja, que vão ficar a dever ao próprio Estado. E não recomendamos a ninguém que o façam. Temos casos de empresas que de facto foram aprovadas, mas isso não quer dizer que sejam de facto elegíveis essas entidades. Muito bem, obrigado. De momento não temos perguntas em comentário, portanto vamos seguir. Acho que o Moutinho tem aqui uns pontos de boa prática para nós. Sim, obviamente aqui nós decidimos juntar as boas práticas de candidatura para CIFID e IRI empresarial, porque obviamente já tivemos a referir que são ambas candidaturas muito técnico-científicas, por isso as boas práticas acabam por ter enquadramento com ambas. E a primeira, que é para quem já tem nos acompanhado desde há muito tempo, é se calhar aquela que é quase mandatória para nós enquanto especialistas nesta área de boas práticas, que é obviamente a utilização da metodologia, desculpem, da metodologia SMART, ou seja, sermos específicos, mensuráveis, ser algo execuível, algo realista e, obviamente, ter aqui também esta questão da calendarização. E esta é uma metodologia super importante e recomendamos usar em todas as candidaturas, em especial nesta, devido à maior ênfase de componente técnica. Aqui o segundo ponto, que este aqui também é algo super importante, tanto em CIFID como no ID empresarial, é muito importante reforçar a experiência da equipa, especialmente a equipa técnica ou científica, porque tanto num como no outro assenta muito naquilo que é o vosso desenvolvimento de ID, e por isso é importante que seja claro que a equipa que vocês têm de técnica ou científica tem a capacidade e o conhecimento para estar a fazer aquela investigação e não ser, digamos, quase uma falcatrua, não é? Para estar a fazê-lo com qualidade, seguindo a metodologia certa e tentar maximizar as probabilidades de chegar a um bom resultado. Em terceiro lugar, é super importante reforçar o historial de ID da empresa. Isto, obviamente, para empresas que já têm alguns anos de atividade. No caso de empresas mais recentes, ainda se torna mais importante, ou no caso de startups que acabaram de começar, ou que têm 1, 2 anos, não têm grande historial de ID, é ainda mais importante o segundo ponto de reforçar a experiência da equipa, porque a experiência da equipa acaba por comatar quando a falta de historial de ID da empresa quando esse não existe, ok? Um quarto ponto, isto porque é uma especificidade destas candidaturas devido à componente técnica,
que é muito importante na candidatura estar muito claro qual é que é a incerteza que vocês estão a procurar resolver e também qual é a metodologia que está a ser utilizada. Ou seja, aqui, em termos de metodologia, muitas vezes é falado o que é, mas é como é que vocês estão a resolver esta incerteza e como é que vocês estão a tentar resolvê-la e pronto, e chegar aos vossos resultados pretendidos. Depois, um ponto que também é sempre comum, as demonstrações financeiras têm de estar alinhadas com o projeto a ser desenvolvido, ok? Têm de fazer sentido, têm de ser coerentes, e isto é algo comum a qualquer candidatura. E aqui só um ponto muito específico para as candidaturas ao líder empresarial, é preciso ter atenção aos critérios de avaliação e garantir que a candidatura tem uma pontuação superior a 4.5. Isto porque a candidatura é avaliada de 0 a 5, cada critério de avaliação é avaliado de 0 a 5 e depois é importante, quando acabarem a candidatura, avaliem, façam o cálculo e se não tiverem confiança que é superior a 4.5, é preciso trabalhá-la, é preciso reforçá-la e uma pontuação superior a 4.5 antes de uma terceira fase, geralmente é uma candidatura vencedora. Isto, pronto, são assim, de forma geral, as boas práticas de candidatura. E agora vamos seguir em frente. Agora vamos aqui a como é que a Grantr pode ajudar em todo este processo. Nós temos aqui duas hipóteses, chamamos assim, de utilização da nossa plataforma. A primeira é para empresas experientes em candidaturas a financiamento público. E atenção que não é só experientes em financiamento público qualquer, não é? Estas candidaturas, tanto o CIFID como o ID empresarial, não são um voucher para startups, não são algumas candidaturas mais pequenas do Portugal 2030 e de outros programas, são muito mais complexas, especificamente por causa desta necessidade de ser técnico na candidatura. Aqui estamos a falar para empresas que já têm alguma experiência a escrever candidaturas neste ramo, de candidaturas técnicas, e se o tiverem, nós recomendamos que utilizem a nossa plataforma, tanto na versão free, que é totalmente gratuita para gerar rascunhos de candidaturas, ou então também na sua versão premium com mais features dentro da plataforma. Agora, a segunda opção que tem, e agora aqui para empresas com menos experiência a produzir candidaturas. Nós temos aqui a nossa metodologia Expert Review, em que nós temos, para além da produção da candidatura com inteligência artificial, nós depois temos um especialista da equipa da Grantr que vai rever tudo o que foi elaborado, tanto pelo cliente como pela inteligência artificial, e vai otimizar toda a candidatura e submeter pelo cliente, portanto, end-to-end, uma candidatura end-to-end, e vai garantir as máximas chances de sucesso da vossa candidatura. E aqui no próximo slide nós temos os preços da, que nós estamos a cobrar por esta Expert Review para cada um dos programas que falámos. Portanto, para o CFID é 750 mais uma Success Fee e o ID Empresarial 1250 mais Success Fee. Este valor inicial é pago em submissão, portanto, é fazer o processo de submissão e é este valor. E depois a Success Fee é, como o nome indica, é uma taxa de sucesso que só será cobrado se e quando a candidatura for aprovada. E essa tabela de preços varia consoante a dimensão do projeto. Quanto maior o projeto, menor a percentagem que serão cobrados em sucesso. E está aí a tabela para mostrar. Depois, se tiverem alguma dúvida, obviamente falem connosco para nós esclarecermos. Sendo assim, acho que chegamos ao fim deste webinar. Vamos agora ter um próximo a seguir a este, que é o de Manufacturing, que vai podem seguir-nos no LinkedIn e registarem-se no website, receber as nossas newsletters. Portanto, estamos cá exatamente para isto, é para informar a população deste tipo de oportunidades, que o objetivo é exatamente estimular aquilo que elas estão a promover. Portanto, com isto, despeço-me e até uma próxima. Tchau, até à próxima.